Muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião, que possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos, para entender isso aí, né? A caridade como entende Jesus. Opa, beleza, né? Então vamos procurando nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece, para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos valorizá-lo, procurando e assimilando as lições, procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, e que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Conta aqui do compromisso de expor a doutrina e aprender muito com ela, né? Eu digo isso porque realmente eu aprendo muito na hora que eu estou fazendo, que acontece aquelas coisas que aconteceu na semana passada. Olhar para uma resposta e achar que nunca leu aquilo. E eu leio o Livro dos Espíritos há bastante tempo, né? Então, é isso mesmo, a gente tem que estar preparado, né? Quando o aluno está preparado, o professor chega, isso aí é verdadeiro. Então, nós estamos nesse último capítulo do terceiro livro, que são as leis morais, e estamos nessa última lei que Kardec achou por bem encerrar, porque, no fundo, ela encerra todas as outras, ela contém todas as outras, porque ela fala de justiça, de amor e de caridade. E amor e caridade não são a mesma coisa, né? Ao contrário do que muita gente acha, amor e caridade não são a mesma coisa. Claro que para se fazer caridade, você precisa amar, senão a caridade não vai acontecer. Mas o amor é aquele sentimento por excelência que tem uma variedade muito grande de níveis evolutivos. Ele existe em todas as pessoas. Só que o nosso ainda é bastante condicional, né? E vai continuar sendo até que a gente se torne bons espíritos. E para isso a gente tem que reencarnar algumas vezes, né? Então vamos à primeira questão aí. Olha, essa pergunta de O Livro dos Espíritos, a 886, eu nem imagino, né, quanto a gente precisaria de encontros para estudá-la, porque ela tem a resposta dos espíritos, tem uma abrangência astronômica. Então, a gente, né, não tem realmente nenhuma pretensão de, numa reunião aqui, resolver esse problema, né? Nós vamos devagarinho, a gente vai caminhando até a questão, até o slide que der, e na próxima semana a gente dá continuidade, se não der, para terminar. Não precisamos correr, ninguém vai se formar aqui em espiritismo, né? E ninguém está apostando corrida aqui. Bom, tá aí ela. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Então, olha só, são três propostas, né, que ele impõe, que os espíritos impõem, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha aí. Olha a abrangência disso tudo. Olha a abrangência da primeira proposta. Benevolência para com todos. Isso aí é astronômico, não é? Porque a palavra benevolência, ela tem como significado também assim, termos bastante abrangentes além dela, né? Que inclui aí a caridade, a assistência, o afeto e tudo.
Porque a benevolência não é apenas ser bom. Isso, né, a gente pode não ter ainda essa característica da bondade no sentido também geral e amplo como é, porque estamos na ordem dos espíritos inferiores e não na ordem dos bons espíritos, porque um bom espírito não tem mais as inferioridades que a gente tem. Ele não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem vaidade, ele não tem mais nada disso que a gente ainda tem. Tem muito espírito bom encarnado na Terra, porque nós precisamos deles. Como a gente vai aprender? Temos que ter modelos, né, nobres para a gente seguir. E não estão tão distantes assim da gente, só que nós procuramos, às vezes, no lugar errado, ou até rotulamos determinadas pessoas que realmente não têm ainda essa virtude da benevolência, da bondade, e de ser já um bom espírito, por conta, muitas vezes, da sua posição social. Porque ainda somos tão inferiores que achamos que uma pessoa simples, que uma pessoa que não tenha cultura que poderia ter, né, de igualdade aí com o desenvolvimento intelectual do planeta, que é muito bom, né? O nosso desenvolvimento intelectual é muito bom. Quisera nós fazermos os esforços necessários para a nossa moralidade acompanhar esse desenvolvimento intelectual que a gente já possui. Por isso que muitos irmãos reencarnam em condições simples, muitas vezes semi-analfabeto, né, para desenvolver a moralidade que não conseguiram desenvolver em outras encarnações, mas com uma intelectualização elevada, que temporariamente fica esquecido, fica ali escondidinho, para que essa alma desenvolva sua parte moral. Então a gente às vezes procura no lugar errado, mas nós temos, né? E a pena é que muitas vezes a gente só descobre isso na hora que já passou a nossa necessidade de aprender, porque a gente já errou bastante, né? Naquele momento ali. Se a gente identificasse, né? Cetinha ficou para cima aí, porque a gente vai mexendo no slide, às vezes umazinha escapa. Mas olha só, benevolência para com todos, isso aí é muito amplo. A pessoa que é benevolente, ela vai atrás da necessidade para ela atuar. É diferente de ser bom e não fazer o mal a ninguém. Né? Essa coisa de ser bom e de não fazer o mal a ninguém também é muito relativo. Às vezes a gente pensa que não está fazendo mal, mas está. Porque se a gente não estiver fazendo o bem, a gente acaba fazendo o mal. Porque do bem que a gente deixou de fazer, pode ter origem males que não teriam se nós tivéssemos feito a nossa parte de benevolência com aquela pessoa. Então esse negócio de falar assim, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, mas você faz o bem. Se não faz, você não pode garantir que não faz mal para ninguém. Porque do bem que você deixa de fazer, muitos males podem ter origem, né? E fazer muito mal a muita gente. Então, indulgência para com as imperfeições alheias. Olha, indulgência é uma tolerância, é um aceitar, né, a situação que se apresenta de outras pessoas para nós, por conta de ainda ser um espírito inferior, não ter aprendido o suficiente, ou já ter aprendido e não fazer. Mas no fundo, essa pessoa que já aprendeu e não faz, ela merece até muita indulgência da nossa parte, porque a gente sabe como vai ser cobrado, assim como a gente tem que prestar atenção nisso.
né? Olha o tanto que a gente recebe, o tanto que a gente tem de assistência dos espíritos e também de conhecimento dentro desses conceitos dessa doutrina maravilhosa. Então não tem como a gente falar assim, mas eu não sabia. No fundo, sabia que o nosso nível de evolução não está tão atrasado assim para a gente não saber fazer a diferença entre o bem e o mal. A gente sabe. Mas o problema é que nós temos interesses também astronômicos e atrapalham a nossa indulgência. Mas a gente tem que fazer um esforço para ser. Porque nós também precisamos da indulgência das outras pessoas. Porque nós não somos perfeitos, a gente erra muito. Então a gente precisa também da indulgência dos outros. E o perdão das ofensas. Essa aqui, eu nem vou me deter tanto, porque ela merece, né, essa proposta que merece uma reunião mais específica, né? Porque o perdão não é tão difícil assim. Às vezes a pessoa fala, mas eu não posso perdoar uma coisa assim. Por não entender ainda o que significa perdoar. Não é? Não é esquecer, não é deixar para lá. Não, nada disso. Jamais o Espiritismo nos daria esse conselho para deixar para lá. E esquecer, a gente não esquece. Tem aquele ditado de que quem bate esquece, mas quem leva sempre lembra. Isso é verdade. A gente não esquece. Agora, daí, a gente carregar aquela mágoa horrorosa em nós, né? Algumas pessoas associam essa palavra mágoa a má água, mas isso não procede, tá? Pode até rimar, pode até dar uma ideia, mas no estudo etimológico da palavra mágoa não é isso, nada disso. Né? Mágoa é um ressentimento. E o que é um ressentimento? Olha só, ressentimento é sentir de novo. Então, olha a necessidade de perdoar para que a gente se liberte e tenha condições de viver novamente, plenamente a vida que nos foi dada pelo Criador. Mas uma pessoa ressentida, ela não consegue isso. Aí o que acontece? A falta do perdão acaba dando muito poder àquela pessoa que nos magoou. Porque nós ficamos ressentidos. E toda hora a gente sente de novo aquele problema. É como se aquela pessoa nos magoasse o tempo inteiro. E se a gente não perdoa, nós vamos carregar essa pessoa junto da gente, nos magoando a vida toda. Para que isso? Não vale a pena, há um tempo para isso. Mas eu fiquei muito magoado. Tá certo, pode ficar, sim, claro. Não foi bom, né? Não foi uma atitude boa, uma atitude que me prejudicou. Eu estou magoado? Estou ressentido? Mas isso tem que passar. E só passa quando a gente perdoa. Mas como eu disse, essa palestra virá, de repente, até para a hora que a gente terminar, né, esses slides aqui, a gente traz sobre o perdão, para a gente ver que não é tão difícil assim. E é como tirar realmente um peso enorme de cima da gente. E aí a gente fala, poxa, se eu tivesse feito isso antes, eu estava mais feliz. Porque a gente permite o tempo todo que aquela pessoa nos agrida, que nos faça mal, que nos magoe o tempo inteiro, por causa do ressentimento. Então, essa proposta aí, dessa caridade, a gente vai abordar bem direitinho, nós não vamos correr com isso, não. Então, olha só o quadro. Benevolência é o amor. Por quê? Ninguém consegue ser benevolente se não ama. Às vezes você nem sabe que ama.
Você nem sabe o que você tem dentro de você. Lembra aquela historinha do baú? Não é que um homem passou, um pedinte passou por um outro que também era uma pessoa que não tinha muito e pediu alguma coisa para ele. Ele falou, eu não tenho nada para te dar, absolutamente nada. Você vê, eu só tenho esse baú, foi a única coisa que sobrou para mim. Então não adianta você ficar me pedindo nada. Aí o pedinte falou para ele, mas você tem certeza que você não tem nada para me oferecer? Você já viu o que tem dentro desse baú? Ele falou, nem abri, está vazio. Quem que ia deixar um baú com coisas importantes para mim? Ninguém. Então ele acabou servindo de um banco para eu descansar a hora que eu estou cansado, que ele até que pesa um pouquinho para eu carregar. Aí o pedinte insistiu, falou, olha, eu queria saber o que tem dentro desse baú. E ele, insistindo que não ia abrir, que ele não queria se decepcionar mais, porque ele já vinha se decepcionando na vida, resistia, mas até que ele cedeu. Quando abriram, eram barras de ouro que tinha dentro do baú. Era um tesouro que estava ali. Aí é aquela história. Se a gente não tira a nossa tampa, se a gente não abre o nosso coração, a gente não sabe o que tem ali, a gente não sabe o quanto que nós somos capazes de amar, a gente não tem essa noção, a gente não se conhece. Quando a gente diz que a gente, se isso acontecer comigo, eu faço isso e aquilo, você pode até achar que faz agora, mas diante do cenário, muda tudo. Porque ali vão vir o acervo de conhecimento que você tem, né? A sua evolução vai falar mais alto ou mais baixo, depende da cena, do momento. A gente não se conhece. Então a gente não sabe o tanto que nós somos capazes de amar alguém. Tanto que muitas vezes, quando a gente descobre isso numa hora muito triste, né? Porque às vezes acontece, nós estamos no mundo e nós fizemos escolhas de provas, os nossos amores também fizeram. E nessas escolhas nós não podemos interferir. Nós podemos interferir um pouco na nossa, mas na do outro não. Né? Então, muitas vezes nós vemos acontecerem coisas, né? Nós passamos por esses momentos tristes, com pessoas que nós amamos muito, e nós descobrimos, diante do fato, que aquele amor não era só para aquela pessoa, que aquele amor era pelos outros também. Tanto que quantas ações são movidas por pais que perderam seus filhos, mães, avós, por conta desse amor que eclode do desespero, que eclode do sofrimento maior. Então, nós não podemos imaginar o quanto nós somos capazes de amar. A gente precisa tirar a tampa. O bom é a gente mesmo tirar essa tampa antes que a dor e o sofrimento o façam por nós. Né? Mas como espíritos inferiores que a gente isso acaba acontecendo. Né? A indulgência é a justiça. Por isso a lei de amor, justiça e caridade. Por que a indulgência é a justiça? Porque aquele que ama, que é benevolente, que vai atrás da necessidade para ser bom, para fazer e acontecer, ele também quer ser justo. E muitas vezes a indulgência é uma demonstração de justiça. Ele está sendo justo, sendo indulgente com aquela pessoa que não podia dar tudo o que ele esperava. Só tinha um pouquinho para dar, mas era tudo que tinha. Não é? Vamos relembrar o óbolo da viúva, né? Isso aí em termos materiais, mas estamos aqui falando mais na abrangência moral, né? Mas o óbolo da viúva nos dá um bom exemplo disso aí. Ela só tinha uma moedinha, que ela colocou lá no pratinho da balança. Outros chegavam com sacos e sacos de moedas.
né? E era pesado para saber quanto aquela pessoa estava oferecendo. Aí tinha um peso, né? Do outro lado. Quando ela colocou a moedinha dela, não teve peso que se comparasse. Era só umazinha. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Então, o amor daquela mulher era astronômico. Ela não deu do que lhe sobrava, ela deu do que lhe faltava. Ela só tinha aquela. Então, olha só, nesse momento, como aquela mulher teria que receber toda a indulgência do mundo, senão seria injustiça. Né? Então, a indulgência, ela é a justiça. Porque a pessoa que é boa, ela não quer ser injusta, ela não quer cometer nenhuma injustiça com ninguém. Ela quer ser justa. Por isso que ela é indulgente. Nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém, na vida de ninguém. A gente não sabe, às vezes a gente passa na rua, vê alguém que passa por nós e a gente acha que a pessoa fingiu que não nos viu. E aí desce a língua. Ou então a pessoa para, mas com aquela pressa, com aquela correria e nem dá muita atenção. Ou então até é um pouco áspera no tratamento. E aí a gente fica injuriado com aquela situação. Mas quem imagina o que pode estar acontecendo na vida daquela pessoa? Tem uma passagem assim no Evangelho, de alguém no Evangelho que passou e não deu a menor atenção, né, aos discípulos, quando eles lhe falaram e eles estavam com Jesus, e assim foi, eles reclamaram de Jesus. Você sabe o que está se passando na vida daquele homem? Ele está indo sepultar o seu filho. Então, olha só. A gente não pode achar que a gente conhece o que está acontecendo na vida das pessoas. Nem todas as pessoas são muito abertas, muito extrovertidas. Outras são muito fechadas. Estava até correndo umas historinhas aí na internet sobre essa questão, né? Tem várias. Realmente a gente não sabe. Então, como que a gente vai julgar? Que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Temos que ser indulgentes. A gente não sabe o que está se passando na intimidade daquela criatura. Ela pode estar sofrendo muito, ela pode estar com muitos problemas. Problemas tais que, se fossem conosco, até nem seriam tão graves. Mas para ela é. E daí? Para ela é. Esse negócio, isso até me irrita um pouquinho, quando às vezes uma pessoa está reclamando de alguma coisa que está acontecendo na casa dela, aí chove às vezes na caixa postal dessa pessoa, aquelas fotos de gente sem perna, sem os braços, de gente num sofrimento horroroso, aí a pessoa fala, isso que é dor. Isso é falta de indulgência. Porque para aquela pessoa que está ali naquele momento com um probleminha para nós, mas um problemão para ela, é a dor dela. Você não sabe como é que ela está recebendo aquilo ali. Né? Por que que é menor? Não é menor. Aquele que está sem os braços, que está sem as pernas, de repente ele não vê um pingo de problema nisso. Hoje, até no programa da Fátima Bernardes, eu gosto de assistir nas terças-feiras, quando eu tenho tempo. Aí eu estava preparando aqui, finalizando esses slides, estava vendo, foi sobre essa questão da aspiração, das pessoas não se importarem com determinadas situações ou se importarem tanto e chegarem a um ponto de compreender e aceitar aquela situação. Aí uma moça que teve que ficar sem um olho por conta de uma toxoplasmose, ela teve que botar uma prótese, e ela com um astral altíssimo, dizendo que aquilo não tinha o menor problema para ela. Já uma outra que ficou sem a perna, ela teve muita dificuldade no início, mas depois ela disse que ela não podia ser aquela pessoa amarga para o filho dela.
Né? Então, isso tudo vai mostrar. Essas pessoas são pessoas que fizeram essas escolhas e elas estão mais ou menos preparadas para isso, senão Deus não ia permitir esse tipo de prova, que é muito difícil, às vezes, você perder as pernas, os braços, a vista, né? Os olhos. Ela ainda falou, eu tenho uma. E eu também só tenho um rim, tá ótimo. Quem tinha 2, não tem um, tá muito bom. Pior se fosse um órgão único que eu perdesse tudo. Né? Então é isso. Isso aconteceu uma vez com Emmanuel também e Chico. Tem gente que fala assim, mas Emmanuel era muito mal para Chico Xavier. Não gosto dele, não. Ele era bem rígido, realmente. Aí, numa das vezes, ele estava choroso, assim, porque ele estava com dor na vista, ele tinha muitos problemas na vista, né? Aí ele estava assim, não estava nem querendo ir trabalhar no centro naquele dia, estava choramingando, se lamentando. Aí o Emmanuel entra no campo de energia e pergunta a ele o que está havendo. Ele fala, eu estou com muita dor, acho que eu não vou trabalhar. Ele falou assim, olha só, quantos olhos você tem? Ele, 2. Ele falou, quantos estão doendo? Ele, 1. Ele falou, então você tem o outro, vai trabalhar. Então, é isso. É isso. Vocês estão pensando que médium tem privilégio? Tem não. Pelo contrário, é quase que pior. Tem uma carga grande não de trabalho, que nunca a carga de trabalho é grande, mas tem uma carga grande de erro para consertar. Senão não estava nessa tarefa, que não é muito fácil não, né? Então a indulgência é a justiça. E o perdão é a caridade. A caridade maior. Olha, nem por um momento, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, especifica a caridade material. Não especifica. Mas olha essa primeira. Benevolência, que é o próprio amor. Que ninguém consegue ser bom e ir atrás da necessidade para poder ajudar a pessoa pelo simples propósito de ajudar. Isso é benevolência. Então, a pessoa que ama, né, ela é uma pessoa benevolente, ela faz realmente a caridade real. Aquela que aquela pessoa necessita no momento. Se é de uma ajuda material, isso tem que vir. As pessoas precisam de remédios, de alimentos, de roupas. Mas não é só disso que alguém vive, né? Então, as pessoas têm que ver a primeira necessidade. Aquela que está mais, assim, prejudicando a pessoa no momento. O que adianta ficar contando história, ficar dando sermão doutrinário para uma pessoa que está faminta, com frio, ao relento? Ela não tem nem condições de raciocinar nada. Então, tem que cuidar dessa parte. E a benevolência abrange tudo isso. Então, a gente fala assim, eu sou muito caridoso. Natal, e agora no Natal, então, como eu sou caridosa? Eu dou cesta básica, eu contribuo, eu compro presente para as crianças. Tá, que beleza, isso é ótimo. Mas só precisa de alimento no Natal? Essa pessoa só precisa comer no Natal? Porque, né? As campanhas são grandes. Bem-aventurado aquele que conseguir entender isso e se filiar a campanhas que vão durar o ano inteiro. Muitas vezes as pessoas pensam que ser caridoso é somente com os seres humanos. A caridade, como eu disse, essa benevolência e amor, benevolência para com todos, né? Claro que esse todos aí remete a pessoas, né? Mas tudo no universo, a gente tem que ter amor por tudo no universo, porque a nossa saúde, a nossa alegria, né, a nossa manutenção depende desse contexto todo universal. Não é só do contexto planetário. E olha o que a gente está fazendo com esse planeta.
A gente não se importa. A maior nação do mundo saiu do órgão que tentava proteger o meio ambiente, não quer mais se preocupar, se responsabilizar por isso. Né? Então a gente fica pensando, meu Deus, o que é isso? Né? As pessoas estão matando o planeta. É como se a gente chegasse todo dia na nossa casa, martelasse a casa, para ela cair. A casa que a gente mora. Nós estamos o quê? Enlouquecendo, né? A gente fica pensando, o que é isso que está acontecendo? O descaso em todos os pontos do planeta, com tudo que existe, né? Com tudo que existe. É um descaso total. O reino animal e o reino vegetal, o reino mineral, todos são muito atingidos. É muita crueldade nesses 3 reinos. Não é só no nosso. O que nós, humanos, que somos deuses para os animais, o que a gente faz com eles, é muita crueldade, é muita inferioridade da nossa parte. A crueldade que a gente faz com eles. As pessoas, às vezes, quando recebem algum vídeo, eu não quero ver isso não. Devia ver. Devia ver. Né? Para ver o que acontece na realidade. É horrível. É horrível para que a gente tenha a nossa mesa mais farta do que precisa, né? Sem necessidade nenhuma. Ainda se tudo isso fosse feito com respeito a esse reino, a gente até ainda aceitava, mas não é. É muito desrespeito, é muita crueldade, é muita maldade, é horrível. É horrível de se ver. Né? Por isso que as pessoas não querem ver. Né? Há outros meios, né, da pessoa conseguir a alimentação que gosta, sem entrar nessa roda viva desse consumo desesperado que tem no mundo hoje, em todo o mundo. Não estamos restringindo a nosso país, não. Então é muito triste. Então o perdão é a caridade no sentido puro. Porque não é nem coisas materiais, não é nada disso. Né? É realmente amar. E não é só amar o outro, não. O inimigo, que logo depois disso aqui vem amar os vossos inimigos. E a gente vai ver também que não é tão difícil assim. Porque se a gente não conseguir sentir um afeto, a gente não consegue perdoar. Mas principalmente a nós. Na semana passada, a gente falou sobre isso. Amai-vos uns aos outros. Amar é Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá, mas eu me amo? Se eu não me amar, eu não vou ter amor para oferecer para ninguém. Se eu não me respeitar, eu também não vou ter respeito por ninguém. Então, em nenhum momento, a doutrina espírita nos exclui dessas benesses todas. E está sempre, os espíritos estão sempre lá, a caridade começa em casa. Não adianta você sair para fazer caridade, subir morro, limpar ferida, cuidar de todos, se dentro da sua casa você não tem um mínimo de caridade para aquelas pessoas que estão ali, que estão necessitando de você. Mas a gente parece que não enxerga, né? Então é isso, a gente tem que ter cuidado, que começa em casa a caridade e eu preciso me abastecer de tudo isso que eu preciso oferecer. Entra, inclusive, a coisa material. Né? O dinheiro, as posses, entra isso, porque se eu não tenho nada, isso pelo menos eu não posso oferecer. Ninguém precisa ter dinheiro para fazer caridade, não. A caridade é abrangente. Essa parte material é só um detalhe. Então não vai, tá vendo? É por isso que eu não faço caridade, eu não tenho. Mas pode fazer outro tipo de caridade. Aliás, que vão matar muito mais a fome do que, às vezes, um alimento. Porque abastece a alma, consola o coração. Isso é importante demais. Né? Demais. Uma pessoa que está para se matar, para pular de uma ponte, de um prédio,
Ela não está querendo comida, não. Ela está querendo amor. Ela está querendo algo que consiga despertar nela o valor pela vida. Então, já a caridade por isso que eu digo, é ampla, assim, é astronômico esse conceito aí, né? Comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. É importante a gente reconhecer isso, né? Para a gente ir treinando esse amor incondicional. É a mesma coisa do perdão que a gente vai fazer uma palestra. Se eu não me perdoo, como que eu posso perdoar as pessoas? Tem pessoas que vivem assombradas por um passado. Gente, o passado passou. Está pronto, está acabado, não tem jeito. Não é? O passado aconteceu lá atrás. Não adianta ficar remoendo esse passado, se punindo, né? Se martirizando com o que fez. Está feito. Vamos, no presente, fazer algo que possa começar a consertar esses erros lá do passado. Para isso eu tenho o quê? Que me perdoar. Eu tenho que ser indulgente comigo mesmo. Preciso. Porque quando cometemos aquele erro, não tínhamos o conhecimento que temos hoje, não sabíamos de detalhes que com certeza nos impediriam de tomar aquela atitude. Então precisamos, tudo isso aqui, benevolência para com todos, está vendo? Nos inclui. Eu preciso ser bom comigo, eu preciso ser respeitoso comigo, eu preciso me perdoar. Eu preciso ser indulgente comigo. Então, essa lei de amor, justiça e caridade, ela não nos exclui dessas virtudes e dessas benesses de forma nenhuma. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Nós não podemos ser mais indulgentes ou mais simpáticos, mais empáticos com aquelas pessoas que são superiores a nós, ou pelo menos que nós achamos isso, de forma nenhuma. Isso está aí, está lá, né? Na obra. Ela nos manda ser indulgentes, quer dizer, a caridade, porque temos necessidade de indulgência. E nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Eu não sei se vocês sentem isso, eu já vi acontecer, percebo isso aqui na nossa cidade, no comércio. Já vi várias vezes isso acontecer aqui. Às vezes entra uma pessoa simples, ela não é bem atendida. Porque o vendedor talvez ache que ela não vai comprar nada. Eu já ouvi isso de alguém. Quando não deu atenção à mulher, aí a outra menina falou, você já foi lá? Ah, deixa pra lá, não vai comprar nada mesmo? Olha o tipo. Olha só, isso é horrível. Né? Se entrasse uma pessoa bem vestidinha, toda arrumadinha, elegante, ia correr tudo que era vendedor para perto dela. E às vezes ela não ia comprar nada, e se comprasse não pagava. Porque há muito tempo atrás, quando meu filho era pequenininho, era de carrinho, andava de carrinho, não tinha nem um ano ainda, eu passei por uma loja da Alberto Browne e ele viu um ursinho. E ele começou a chorar que ele queria o ursinho. E eu não estava com nada, eu saí para dar uma voltinha com ele, eu não levei as coisas de necessidade dele, fraldinhas e água, eu não estava nem com bolsa. A menina da loja me conhecia. E ela falou, por que ele está chorando? Eu falei, porque ele quer aquele ursinho ali. Ela falou, dá para ele.
Eu falei, menina, não estou com nada aqui. Ela falou, você acha mesmo que eu não vou deixar você levar esse ursinho para ele? Mas eu agora não pago. Você traz amanhã, traz depois. Eu falei, minha, eu não gosto dessas coisas, não, eu gosto de pagar. Ela falou assim, aqui, não deixa ele chorando por causa disso, não. Aí ela pegou um caderninho e me mostrou o caderninho da loja. Aquele caderninho, hoje está tudo computadorizado, não ia ter caderninho, mas naquele caderninho tinha uma listagem de nomes ali, de pessoas que jamais poderiam levar aquele ursinho para casa, porque não iam pagar. E ela falou, olha, se você vir quem são essas pessoas, eu falei, não quero saber, não quero conhecer, não quero essa responsabilidade na minha vida. Ela falou assim, mas você não tem ideia de quem são essas pessoas, que não podem levar nada para casa. Às vezes pegam 3, 4 vestidos, levam para casa para experimentar, ficam com eles e não voltam para pagar. Ela falou, são pessoas que têm posse, são pessoas que podem pagar. E, no entanto, tá vendo aí? Isso aí está no Evangelho, porque isso é uma realidade. Essa parte aqui que nós estamos comentando, está naquele, não se pode agradar a Deus e a Mamon, né, ao mesmo tempo. Então, parte disso aqui está lá no Evangelho, porque fala muito dessas questões da propriedade, do emprego, da fortuna e tudo, né? Então, é muito importante que a gente compreenda essas coisas. Nós não podemos discriminar ninguém. A gente não pode fazer diferença na hora de tratar bem, na hora como nos animais. Eu me lembro que uma vez, uma diretora de escola falou, eu estava mostrando umas fotos bonitinhas de uma cadelinha que eu tinha, e era frio, era inverno, ela estava com uma roupinha para esquentar ela mesmo. Não era cheia de lacinho, botar o bichinho igual um palhacinho, não. Era para aquecer mesmo. Aí a diretora falou assim para mim, tanta criança morrendo de frio e você botando roupa no cachorro. Eu falei, aqui, o cachorro pode sentir frio, ele não vai ter problema nenhum, ele vai ter doença igual uma criança teria. Tanta criança precisando de um lar e você com esse cachorro assim. Eu falei, aqui, por que você não adota uma criança? Eu falei, você acha mesmo que se eu adotasse uma criança, ela ia ter a vida que essa cachorra tem? Você acha que eu trataria a minha criança da mesma forma? Não posso, porque ela é um animal que ela se defende, e muitas vezes. Né? Eu posso deixar ela sozinha para trabalhar aqui, para não faltar a escola. Se eu tivesse uma criança, eu podia deixar ela sozinha? Não, ela fica. Então, são diferenças que a gente tem que respeitar. Eu me lembro que eu não sei se é Schopenhauer, eu vou até confirmar isso, que eu não sei se é, que fala que a única diferença no tratamento, no sentimento, né, no amar, do reino humano para o reino da inteligência inferior, porque é um pouco inferior só, mas eles são extremamente inteligentes, é na hora de determinar quem vive e quem morre. Então, digamos que você tenha lá os dois para salvar a vida. Se você salva o animal, o humano morre. Se você salva o humano, o cachorro morre. Você só pode salvar um. Ali ele fala, o único momento que eu estabeleço diferença é nesse momento. Né? Então, é dureza? É dureza. Mas ele coloca isso, porque fora isso, ele amava os animais. Eu acho que é ele sim. Eu vou dar uma olhada com certeza. Semana que vem eu trago. Me passou isso aqui agora, mas eu não tenho certeza se é ele. Então, são coisas que a gente tem que ver. A gente tem que ter respeito por todas as criaturas. Porque tudo é útil. Tudo está no contexto do universo. Para que a vida útil e feliz aconteça no reino da inteligência superior. Então, por que desrespeitar, destratar, cometer crueldades com os outros reinos se a gente precisa deles? Sem contar que tudo está aprimorando um princípio que se tornará um espírito humano. É do átomo ao arcanjo, porque ele começou também através do átomo, o arcanjo. Então, a gente tem sempre que pensar
nessas coisas aí da vida, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Essa questão aí, 573, ela vem se somar a 886. Porque é cumprindo a sua missão que ele alcança a caridade como entende Jesus. Olha a resposta dos espíritos. Instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Vejam se isso aqui não vai resumir a questão benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vai. Não é? Porque quantas vezes nós atrasamos o progresso de alguém, o aperfeiçoamento de alguém, com as nossas atitudes, com a nossa maldade, com a nossa crueldade, tanto no sentido material quanto no sentido moral. Às vezes uma pessoa, ela está lutando há muito tempo, até há várias encarnações, para se livrar de uma situação de inferioridade dela. Aí vem o outro, às vezes, com uma frasezinha. Não precisa nem ser uma oração, uma frase. Ele derruba todo o progresso que aquela pessoa fez e ainda não tinha efetivado. Porque ele toca numa ferida profunda, às vezes, de encarnações passadas. Não é? Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Nós temos uma missão nessa terra. Não somos missionários, mas temos tarefas a cumprir. E está aí, ó, instruir os homens. Nada pode ser negado de informação a alguém que possa dar a ele um progresso. Ajudá-los a avançar é prioridade, é dever moral da pessoa, ajudar o outro a avançar. O que adianta você estar lá no meio de um deserto, vivendo num oásis, com todas as pessoas em volta de você morrendo de fome e de sede? Como que você vai ser feliz assim? Não é? Então a gente precisa fazer o que tiver ao nosso alcance para ajudar o outro a vencer. Nada pode ser negado para aquele que quer aprender. Melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Olha, isso aqui é astronômico, né? Não é? Isso aí é papel de todos, não é só do Estado. Não é só dos governantes, né? É papel de todos, tudo que a gente puder fazer. Mas eu só posso fazer para um. Faça, está fazendo muito. Olha o óbolo da viúva. Não é? Às vezes as pessoas falam com assistência, seja de quem for, né? Que as pessoas ficam malhando em ferro frio, chovendo no molhado. Que adianta? Há tanta pobreza, você vai ajudar uma criança? O que vai adiantar? Está o país todo assim? Não é? Eu até li isso, porque parece que uma criança foi adotada numa situação de penúria. Eu li um comentário infeliz desse. O que adianta? A nação está toda assim? Para aquela criança, adiantou. Porque para ela está fazendo a diferença. Quando às vezes a gente salva um animal da rua que está com problema, que está doente, o que adianta? Deixa morrer, tem tantos aí. Não deixa, não. É uma vida que está ali. Para ele, se ele for salvo, vai fazer a diferença. Para cada um que for ajudado. Para nós também. Não é? Muitas vezes a gente fala, poxa, há tanta gente na ignorância, há tanta gente nesse... O que adianta ficar se preocupando? Só vai poder ajudar uma minoria, um ou outro. E daí, para esse que está sendo amparado e ajudado, que está recebendo a caridade de alguém, faz diferença. Né? A gente não pode pensar, a gente não pode se acostumar com essas coisas. Enquanto a gente estiver se escandalizando com o que está acontecendo, tá bom. Pior se a gente se acostumar e achar que é normal. E isso aí a gente tem visto muito, né? É sempre notícia aquele que acha um dinheiro e entrega, aquele que socorre uma pessoa na rua. É notícia, como se aquilo ali fosse o máximo. Não é o máximo, aquilo ali é o normal.
É o normal você achar o que não é seu, você entregar, você devolver. É o normal, se a pessoa caiu na rua, você ajudar. Isso vai agora a internet, fotografa, tudo cai lá, né? A pessoa, nossa, parabéns para essa pessoa que levantou a outra que caiu. Gente, a gente está numa situação que isso aí é uma raridade. Que é isso, né? Mas, tá assim. Aí fala, mas vocês não falam em lei do progresso? Que progresso? Muito, muito progresso. Tanto progresso que as pessoas não se tornaram ruins, elas eram assim. Mas existia uma preocupação em não tornar isso público, em não tornar isso de conhecimento comum em geral. Tinha um verniz social que desapareceu, graças a Deus até, né? Porque as pessoas cometendo seus erros e não se preocupando com isso, tem o lado bom. Ela vai fazer tanto, que ela vai ter tantos problemas e dificuldades que ela vai sentir a necessidade de melhorar, de se corrigir. E se ela não se mostra como ela é, todo mundo vai achar que é um anjo de candura, é um cordeirinho. Vai ver o lobo que está ali atrás. Hoje as pessoas não se preocupam em botar máscara, não. Querem saber disso, não. Mas isso é progresso. É progresso. É preciso que a sujeira venha à tona para que possa ser excluída do ambiente. A sujeira e não a pessoa. Né? Porque combate-se o crime, o vício, a doença, e não o criminoso, o viciado e o doente. Esses precisam ser tratados. Né? Tem que combater o que eles fazem. Há um tempo atrás, eu até já contei isso para vocês, que eu tenho uma netinha de 2 anos, vai fazer 3 agora em dezembro. A maior ofensa para ela é ela chamar ela de feia. Chamava de feia e aquilo ela ficava injuriadíssima, né? Aí eu falei com ela, eu falei assim, olha só, você fez uma coisa feia. Aí o meu filho, vai ficar seu inimigo. Ele falou, ela não gosta de ser chamada de feia. Eu falei, mas quem chamou ela de feia? Não, eu disse que o que ela fez foi feio. Aí ela ficou com o biquinho comprido. Não estou feliz com você. Eu falei, o quê, pirralha? Não estou feliz com você. Aí eu falei com ela, mas isso aí que você está fazendo é feio. É feio o que você fez e é feio o que você está falando agora. Porque eu não te fiz nada. Você falou que eu sou feia. Falei, não, eu não disse não. Eu disse que o que você fez foi feio. Você é linda, é uma menina linda. Mas o que você está fazendo é feio. Você acha que uma menina linda como você vai fazer uma coisa feia dessa? E vai falar uma coisa feia dessa para a vovó? Aí ela achou graça daquilo. Ela falou, eu não sou feia. Eu falei, não, você é linda. Mas o que você está fazendo é feio. Então, é importante, olha, a menina não tem 3 anos ainda, olha como ela se tocou. É por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente não pode discriminar o doente, o viciado. Ele é doente, tem que ser tratado. Vamos condenar o que faz. Aí, tem que se tomar providência. Porque também não pode ficar dando florzinha, nem fazendo carinho naquele que não valoriza essas coisas. Não daremos pérolas aos porcos. Está lá na Bíblia. Por isso que tem que se usar o bom senso, né? Para se fazer algo que possa ajudar realmente uma sociedade, né? Então, essa questão aqui é muito importante. Ela vem ao encontro da 886. Né? Precisamos disso aqui. A gente tem que ler muito essa situação. Instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. E a caridade é aquilo, a pessoa procurar fazer o bem, a pessoa ser indulgente e tentar o máximo perdoar, né?
Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor. Aqui a gente vê que voltou para aquela abrangência estratosférica, né? A melhor, astronômica, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Aquele que deixa uma fortuna que ele tinha para alguém, tão bonzinho, né? Será? Será? Viveu muitas vezes com a própria pessoa que vai herdar aquela fortuna numa situação de egoísmo, né? De avareza, não deu o necessário para aquela pessoa. Ah, mas quando eu morrer vai ficar com tudo. É tão bonzinho, né? Deixou porque morreu. Porque se continuasse vivo, a criatura poderia morrer antes dele. Então não é bonzinho. Nós muitas... Olha, eu sei que vai ajudar quem faz e a gente deve continuar fazendo. Mas não vamos restringir a caridade a isso. Muitas vezes, juntar uma bolsa e levar para um abrigo, não estamos fazendo só porque a gente quer que alguém seja ajudado por aquilo que a gente está oferecendo, seja roupa, seja alimento, seja o que for, né? A gente quer se livrar daquilo, fazer a limpeza na casa. Essa época, então, é muito importante para isso, para algumas pessoas, né? Pois é, não sei nem se compra. Eu acho que é dar amor, é dar atenção, abraço, carinho. Às vezes ficar do lado sem falar nada. Sem falar nada. Porque o silêncio ali é uma caridade. Se uma pessoa está doente, você vai visitar, não adianta você ficar falando para ela. Se uma pessoa perdeu um ente querido, você vai chegar lá e vai ficar falando, buzinando no ouvido daquela pessoa que está sofrendo horrores na vigília de um amor. Não, fica quietinho, fica ali. É tão importante quanto. Porque a sua presença, ela já diz, estou aqui se você precisar de mim. Se a pessoa estiver doente, seja o que for, a sua presença é um remédio, é uma caridade. Porque se você foi lá, você foi mostrar para ela que você se importa com ela, que você está ali para que, se ela precisar, você está ali. Não precisa dizer isso. Você foi. A sua atitude já diz para você. Isso é uma caridade. Né? Então, caridade, por isso que eu digo, abre um leque de atitudes para uma pessoa fazer. Né? Qualquer um pode ser caridoso, qualquer um pode. Porque o mais importante para que ela seja caridosa é que ela tenha amor no coração. Agora, muito cuidado com essa questão de amor, né? É igual fé, né? Por exemplo, fé. As pessoas já pensaram, ah, não, mas eu tenho fé, mas depende de como você usa a sua fé, porque o Estado Islâmico também tem fé, né? Quer fé maior que faz a criatura se explodir? Quer fé maior? Né? É fé. É um tipo de fé. Então vamos ter bastante cuidado também aonde que a gente está colocando o nosso amor, como estamos colocando. Se a gente... Por isso é que a cada um é dado a reflexão sobre seus atos. Por isso que ninguém pode julgar ninguém. Porque o coração das pessoas é terra que ninguém pisa, que ninguém consegue alcançar. Né? Vamos deixar, portanto, a continuidade. Olha, nós estamos no 7º, tem 20 slides para a gente estudar. E eles vão sendo sempre muito, como é que eu vou dizer assim, enriquecedores. Cada um deles. Por quê? Eu estou tirando isso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo também. A gente abrange as obras básicas, né?
Então, às vezes, o tema está lá no Livro dos Espíritos e está sendo desenvolvido na Gênese, no Céu e Inferno, no Evangelho, e esse está muito desenvolvido ali. Não se pode agradar a Deus e a Mamon. Leiam em casa, é muito interessante esse capítulo do Evangelho. Muita paz para todos. Vamos partir, então, do 8º, tá aqui, ó. Vamos partir desse, né, ó. Homem sendo o depositário, o homem, tá faltando um ó lá. O homem sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. E o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. Vamos comentar no início da semana que vem. Isso vem, inclusive, a encaixar perfeitamente na outra. Por isso, naquela palestra de semana passada, né, que é a propriedade, direito de propriedade e roubo. É por isso que a gente deve, esse estudo sistemático que a gente faz da doutrina é ótimo. Porque não foi por acaso que Kardec fez as perguntas naquela linha, né? A gente pode abrir o Livro dos Espíritos e ler o que a gente quiser, mas a gente vai vendo que um capítulo vai complementando o outro. Muita paz para todos.